Oi, gente, tudo bem? Nossa terceira aula de hoje. Hoje vamos falar sobre SQL. Nós vamos hoje criar um banco de dados e vamos conversar com esse banco de dados. Vamos passar comando para esse banco de dados. Como se faz isso? Através da linguagem SQL. Se vocês derem uma olhada aqui na descrição desse vídeo, eu deixei um link para um vídeo que eu fiz ensinando você a instalar o Workbench. O Workbench é um gerenciador de banco de dados para MySQL, que é a plataforma que nós vamos utilizar para criar nosso banco de dados. Então você dá uma olhadinha no vídeo que está aqui na descrição, instala o Workbench, configura direitinho do jeito que eu ensinei nesse vídeo, aí você volta para cá, tá bom? Agora, se você já instalou, já tem o Workbench, tudo certinho aí, você vai começar a partir de agora a aprender um pouquinho sobre SQL, que é essa linguagem de conversação com o banco de dados. Na programação, gente, no desenvolvimento, tudo é muito importante, mas a parte de SQL, vou falar para você, é o principal. Porque um comando SQL, uma linguagem SQL bem estruturada, bem feita, vai dar bom desempenho ao seu sistema, vai economizar muitas linhas de código de programação. Isso agiliza os processamentos, deixa o sistema mais leve, mais rápido. Então procura fazer um SQL da melhor forma possível, mais completo, bonitinho, certinho, você vai ganhar muito em desempenho no seu sistema, tá bom? Vamos começar então, vamos entender o que é esse tal de SQL. Deixa eu abrir aqui o meu Workbench, você que já instalou, abra aí também. Quem não instalou ainda, assista o vídeo anterior. Aqui na descrição tem o link, você instala, depois você volta aqui comigo nessa aula, ok? Tenho aqui aberto então o meu MySQL Workbench. O que ele faz? Ele é o banco de dados? Não, ele não é o banco de dados. Ele é um gerenciador do banco de dados. Através desse Workbench, nós vamos criar o banco, nós vamos alimentar o banco, vamos fazer consultas do banco, vamos trabalhar o banco. Você pode usar outro aplicativo. Existem diversos gerenciadores de MySQL. Por exemplo, tem o Toad, que é um gerenciador gratuito. Tem o Navseed, tem diversos. Você escolhe o seu aí. Eu gosto do Workbench porque ele já vem padrão, né? Quando você instala um servidor MySQL, ele já traz esse Workbench. Então ele funciona perfeitamente. É o que eu mais gosto de trabalhar. Então, abrindo ele, nós temos aqui na interface a nossa instância do banco de dados, né? Aqui no caso, a instância local, né? Nós vamos conectar nessa instância, clicando duas vezes sobre ela. Está carregando aqui meu MySQL. Carregou. Já estamos dentro do gerenciador. Então, nós vamos agora criar um banco de dados. Maurício, é difícil fazer isso? Não. Basta a gente conversar com o sistema. Como? Eu quero fazer o quê? Eu quero criar um banco de dados. Então eu vou dizer para o sistema, sistema, crie um banco de dados. E é isso que a gente vai digitar. Aqui, ó, na nossa linha de comando aqui, eu vou dar um create database, criar banco de dados. E vou colocar o nome do banco de dados que eu quero criar. Como nós estamos fazendo aqui uma demonstração, eu vou criar um banco chamado banco underline test. Então é create database banco test. Crie o banco de dados chamado banco test. No final desse comando, isso é muito importante, a gente tem que colocar ponto e vírgula. Todo comando que nós mandarmos para SQL, nós temos que colocar um ponto e vírgula no final, ok? Então, eu já dei o comando, eu vou executar esse comando agora. É só clicar nesse raiozinho aqui, ó. Executou o comando, e olha aqui embaixo a mensagem, ó. Botãozinho verde, Create Database Test, ok, certinho. Já criei meu banco de dados. Acabou. Lembra da nossa aula passada, a aula 2, que a gente conversou sobre o banco de dados? O banco de dados ele é formado por tabelas.
Então, nós vamos agora criar tabelas dentro desse banco de dados. Como isso? Primeira coisa, eu criei meu banco de dados, então eu quero usar esse banco de dados. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou digitar use o nome do banco de dados. Use banco teste. Por que isso? Porque eu posso ter diversos bancos de dados criados, mas os comandos, as tabelas que eu vou criar a partir de agora serão dentro do banco teste. Então eu tenho que dar esse comando, use banco teste. Digitei, ponto e vírgula no final, execute. Pronto. A partir de agora eu estou usando o meu banco de dados chamado banco teste. Tudo que eu fizer a partir de agora no Workbench será criado dentro do banco underline teste. Vamos apagar esse comando. Eu quero agora criar então as minhas tabelas, criar as tabelas do meu banco de dados. Eu pensei, para dar um exemplo para vocês, eu dei um exemplo na aula 2 a respeito das notas dos alunos, um cálculo que foi feito em cima de nota de aluno. Então, eu quero usar esse exemplo aqui no nosso SQL. O que eu vou fazer, então? Eu vou criar uma tabela. Como é que eu vou criar uma tabela? Muito simples. Create table. Certo? Create table, criar tabela. Vou colocar um nome para essa tabela. Eu quero chamar essa tabela de alunos, certo? Dentro dessa tabela alunos, eu vou ter diversos campos. Então, eu vou agora, nesse comando, eu vou listar os campos que terão dentro da tabela alunos. Como é que eu faço isso? Eu abro parênteses, certo? E vou começar a digitar os campos que eu quero que tenha nessa tabela. Para ficar mais organizado, ficar mais visível para vocês, eu vou dar na linha de baixo aqui, ó. Eu vou digitar o nome dos campos linha por linha, assim fica mais fácil para vocês visualizarem. Primeiro campo que eu tenho que ter na tabela alunos. Eu tenho que ter o código do aluno. O código do aluno é um campo que não vai se repetir. É um campo único. Então, lembre-se da aula anterior. Campo único, chave primária. Vamos colocar, então. Code, underline, aluno. Esse código aluno, ele vai receber o quê? Eu vou tirar esse underline, vou colocar aqui código aluno, para ficar mais visível para vocês. Esse campo código, que tipo de informação ele vai trazer? Lembrando que a gente tem, lembrando da aula anterior, nós temos informação numérica, temos informação de texto, informação booleana, né? Dá uma olhadinha no vídeo anterior para você relembrar. No caso, o código aluno é do tipo inteiro, que é o numérico, é o sequencial numérico. Então, eu vou chamá-lo de int, ele vai ser do tipo int, que no caso significa inteiro, e ele pode ter até 4 caracteres. Ou seja, a gente vai conseguir criar códigos de aluno até 9.999, apenas 4 caracteres. E quando eu gravar um novo registro nessa tabela, esse campo código aluno, eu quero que ele vá se auto-incrementando. Eu quero que esse código seja gerado automaticamente. Eu não quero digitar aluno 1, depois aluno 2, depois aluno 3. Não, eu quero que o sistema faça isso automaticamente. Então, eu vou dizer que esse campo código aluno, ele é do tipo auto-increment. Ou seja, quando ele for gravado, ele será automaticamente incrementado. Eu tenho o 1 gravado, quando eu gravar o próximo, ele já vai saber que é 2, 3, 4 e assim por diante. Vou dar uma vírgula, certo? Vou vir aqui para a linha de baixo. Além do código do aluno,
eu vou querer também o quê? O nome do aluno. Vou criar outro campo, então, chamado nome aluno. Esse nome aluno, ele vai ser de que tipo? Ele vai receber o nome do aluno, então é do tipo texto. Quando for tipo texto, nós vamos chamar de varchar. Assim, ó, varchar. Esse varchar, ele recebe caracteres alfanuméricos, né? Ou seja, letras, números, recebe espaço, vírgula, asterisco, qualquer tipo de caractere ele recebe. Então, o nome aluno é um varchar de que tamanho? Até quantos caracteres esse campo pode receber? Vamos colocar aqui entre parênteses 100 caracteres. Esse campo nome aluno é um campo muito importante na minha tabela. Por quê? Porque não existe algum aluno que não tenha nome. Então, esse campo tem que ser obrigatoriamente preenchido. Ele não pode ficar vazio. Então, como eu quero informar que ele não pode ficar vazio, eu vou colocar essa informação aqui, ó. Not null. Ou seja, ele não pode ser vazio. Se alguém tentar gravar uma informação nesse campo, com essa informação, com esse nome do aluno vazio, o sistema não aceita. Então, já criei o campo nome aluno, vou pôr uma vírgula, vou vir aqui para a linha de baixo, vou criar meu próximo campo. A idade do aluno. Então, vou pôr um campo aqui chamado idade. Que tipo de campo vai ser a idade? Vai ser um campo inteiro, porque a idade ele tem 10 anos, 11 anos, é sempre uma numeração inteira. Então, vou colocar aqui tipo int, tamanho 2. Difícil você ter um aluno com mais de 2 dígitos na idade, né? Então, vou colocar aqui idade do tipo inteiro, tamanho 2. Pode ser um campo vazio? Pode, não tem problema. Então, não vou colocar nada de not null. Vírgula, vou para o próximo campo. Eu quero também um campo chamado sexo. O sexo, vou escrever aqui, ele vai receber a letra M, se for masculino, ou vai receber a letra F, se for feminino. Então, vai ser o quê? É letra, então vou pôr o tipo varchar. Qual o tamanho? M ou F. Então, é um caractere. Vou colocar aqui, então, 1, entre parênteses. Vou dar uma vírgula aqui. Vou pedir só mais um campo para essa tabela. E-mail. Vou digitar, então, o nome do campo. E-mail, espaço. Qual vai ser o tipo? Pode receber letras, números, todo tipo de caractere. Então, é um varchar. Varchar, abre e fecha parênteses. O tamanho desse campo, vou colocar 100 caracteres também. Ok? Já peço o código do aluno, nome do aluno, idade, sexo, e-mail. Beleza, tudo que eu preciso. Vírgula. Vou vir aqui para a linha de baixo. Vocês lembram que eu falei que o código do aluno ele vai ser sempre único. Eu não vou ter 2 alunos com o mesmo código. Então, lembrando da nossa aula anterior de banco de dados, o campo código aluno é uma chave primária na minha tabela, porque ele contém valores únicos. Então, eu vou ter que dizer para o meu banco de dados, para a minha tabela, que a minha código aluno, certinho? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que definir qual é a minha chave primária. No caso, código aluno, aqui no final do meu script de criação da tabela. Defini a minha chave primária. Vocês viram que aqui no início, ó, eu abri uma chave. Então, aqui no final, eu vou fechar essa chave. Fechei a chave. E não se esqueça, no final de todo o script, ponto e vírgula. Certo? Então, a hora que eu executar esse script aqui no meu Workbench, ele vai criar essa minha tabela alunos
com essa configuração que nós montamos, ok? Vamos então rodar, ver se vai dar certo. Rodei. Opa, olha aqui embaixo. Create Table. Ok, então eu já criei uma tabela no meu banco de dados chamada alunos. Certinho, gente? Será que eu criei mesmo? Vamos dar uma conferida? Vamos dar uma conferida sim. Eu vou apagar esse código. Toda vez que eu quero ver uma tabela, um conteúdo de uma tabela, eu vou dar esse comando aqui, ó, select. É o comando mais usado em programação. Você vai usar isso aqui em absolutamente tudo o que você fizer. Todas as telinhas do seu programa você vai usar o comando select de uma forma ou de outra. Eu vou dar um select, que é selecionar. Asterisco. Quer dizer o asterisco? Quer dizer tudo. Select tudo from. From quer dizer de onde. Selecione tudo de o nome da tabela. No caso, a tabela que eu acabei de criar é a tabela alunos. Então, vou colocar aqui, ó, select asterisco from alunos. Ele vai ter que me mostrar tudo que tem dentro da tabela alunos. Se eu executar, aqui, ó, ele mostrou para mim aqui embaixo, ó, como se fosse uma planilha do Excel. Lembra que eu falei na aula passada que um banco de dados parece uma planilha do Excel? Pois é, tá aqui, ó. Ele criou uma coluninha chamada código aluno, a nome aluno, idade, sexo e e-mail. Tá criado meu banco de dados. Não tem, ó, não tem nada, não tem registro nenhum. A gente só criou a tabela. Vamos inserir registro agora? Vamos ver como é que funciona isso? Vamos lá. Eu vou apagar aqui esse comando. Nós vamos criar um registro dentro da tabela alunos. Como? Vamos treinar muito inglês, hein? Para a gente inserir um registro, como é que se diz inserir? Se diz insert, certo? Então, insert. Aonde eu vou inserir esse registro? Não é na tabela alunos? Então, eu vou colocar insert into alunos. Em quais campos eu vou inserir registros dentro da tabela alunos? Eu vou abrir aqui e fechar parênteses. E aqui dentro eu vou colocar os nomes dos campos na tabela. No caso, código aluno, a gente especificou que é um autoincremento, ou seja, o sistema vai criar. Então, não vou mandar valor para ela. Eu vou preencher o campo nome aluno. Nome aluno. Vou preencher também o que? O campo idade. Então, eu coloco vírgula, idade. Vou preencher também o campo sexo. Então, eu coloco vírgula, certo? Vou preencher também o campo e-mail, vírgula, e-mail, certo? Então, eu já especifiquei todos os campos que eu vou preencher. Mas eu vou preencher com o quê? Quais são os valores que eu vou jogar dentro desses campos? Vou colocar espaço, values, valores. E eu vou colocar os valores agora dentro, entre as chaves, na mesma ordem em que eu coloquei os nomes dos campos, correto? Então vamos lá, vou pôr até na linha de baixo aqui, ó, para ficar mais visível para vocês, ó. Values. O primeiro campo que eu coloquei foi nome aluno. Então eu vou ter que colocar primeiramente o nome do aluno. Como é que eu vou colocar esse valor? Aspas dupla. O nome do aluno vai ser Maurício Krinchev, certo? Fecho aspas duplas. Coloco aqui vírgula. Qual que é o próximo campo que eu defini aqui, ó? Idade. Vou colocar aqui aspas
a idade, fecho aspas, vírgula. Qual que é o próximo campo? Sexo. Abre aspas duplas, M de masculino, fecho aspas duplas, vírgula. O próximo campo, que é e-mail. Eu vou abrir aspas, vou colocar meu e-mail, fecho aspas. Ok? Entenderam que eu tenho que informar os valores exatamente na mesma sequência que eu informei os campos aqui em cima. Feito isso, ponto e vírgula, vamos executar. Opa! Executou. Olha aqui embaixo, ó, o insert. Ok, ó, verdinho. Vamos consultar esse registro agora lá no banco de dados? Deixa eu apagar aqui. Lembra para a gente consultar? Select, espaço, asterisco, que é tudo, from, da onde? Da tabela alunos. Se eu der um executar agora, opa, olha o meu registro aqui, ó. Ele já criou o código do aluno sendo 1, porque nós pré-definimos que ele é um autoincremento. Nome do aluno, idade, sexo e e-mail. Já ensinei para vocês como a gente vai incluir um valor, certo? Mas vamos supor que eu coloquei a idade ali do Maurício errada. Não é 34, são 30 anos. Como é que eu vou alterar essa informação? Vamos lá. Tá vendo? Tá como 34. Alterar em inglês. Como que é? Alterar, atualizar. O campo código aluno for igual a 1. Entendeu a sintaxe? Eu vou alterar a tabela alunos, setando o campo idade igual a 30, onde o código do aluno for igual a 1. Porque o código do Maurício é 1. Se eu tivesse diversos, como esse campo não se repete, ele só alteraria do 1, no caso do Maurício. Vamos ver se dá certo isso? Vou executar esse comando. Ó, não deu erro. Vamos consultar agora. Vamos dar um select, asterisco, from alunos. Opa, alterou, olha só. Era 34, agora está 30. Então, funcionou o nosso update, beleza? Gostaria de ter esses 30. Gostaria que fosse fácil assim você alterar a idade e voltar. Seria ótimo. Então, é isso. Esse é o comando update. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo. Eu vou cadastrar bem rapidinho aqui mais alguns alunos para a gente ter uma base melhor para nossa consulta. Aguenta aí. Bom, gente, agora eu já cadastrei mais alguns alunos aqui para a gente conseguir visualizar melhor como é que funciona um banco de dados. Então vamos lá. Eu vou consultar minha tabela agora. Select asterisco from alunos. Tá aqui. Eu trouxe 8 alunos. Como é que a gente vai fazer consultas? Esse select, ele funciona da seguinte forma. Select, selecionar. Aqui eu estou trazendo tudo. Quando eu coloco esse asterisco, eu quero trazer todos os campos da minha tabela. Mas eu não preciso trazer todos os campos da minha tabela. Olha só, se eu trocar, por exemplo, o select pelo campo nome aluno e executar, ele vai trazer para mim somente o nome do aluno. Se eu colocar nome do aluno, vírgula, idade e executar, ele traz para mim o nome do aluno e a idade. Eu não preciso trazer todos os campos, ok? Beleza. Vou colocar de novo aqui o asterisco. Trouxe todos. Vocês estão vendo
que tá tudo bagunçado, né? Ó, Maurício, João, Maria. Vamos supor que eu quero ordenar isso. Eu quero isso em ordem alfabética. Temos aqui, ó, no final do meu comando select, eu dou um espaço aqui e vou dizer order by, ordene por, e o nome do campo pelo qual eu quero ordenar. No caso, nome aluno. Se eu executar agora, ó, o nome do aluno está em ordem alfabética, certo? Ele despreza aqui, antes ele estava pelo código do aluno, agora está pelo nome do aluno. Vamos supor que eu não quero em ordem crescente, do menor para o maior. Eu quero de trás para frente, eu quero em ordem decrescente. É só eu dar um espaço aqui, ó, order by, nome aluno, desk. Executei. Ah lá, trouxe agora em ordem inversa, ok? Eu posso ordenar por qualquer tipo de campo. Por exemplo, eu quero ordenar primeiro para ver os femininos, depois os masculinos. Então eu venho aqui, ó, order by sexo. Deixa eu tirar aqui, quero em ordem, executar. Pronto, ó, trouxe primeiro tudo que é F, depois tudo que é M, ok? Então esse é o comando order by. Agora vamos buscar, vamos supor que eu quero fazer uma busca para retornar somente o aluno Renato. Estou trazendo todos, eu quero trazer somente o Renato. O que eu faço? Select asterisco from alunos, onde, where, o campo nome aluno for igual a Renato. Abro aspas duplas. Renato. Fechei aspas. Vamos executar. Então eu quero trazer da tabela alunos somente onde o nome aluno for igual a Renato. Executei. Trouxe somente o Renato. Certo? Mas vamos supor que eu não quero isso. Eu quero trazer do meu banco de dados tudo que começar com a letra R. Como é que eu faço isso? O nome aluno não vai ser igual. Ele vai ser like. Entre parênteses, R. Mas em que posição está essa letra R? Se eu quero que seja tudo que comece com a letra R, então eu vou colocar a letra R e depois do R eu coloco um percentual. Então eu vou selecionar tudo da tabela aluno, onde nome aluno, like, no caso aqui, começar com R. Executei. Trouxe aqui, ó, Rogério, Renata e Renato. Tudo que começa com R. Certinho? Mas agora eu não quero que comece com a letra R. Eu quero o que termine com a letra O. Vamos lá. Eu vou continuar usando o comando like. Aspas duplas. Letra O. Fecho aspas. Vou colocar o percentual antes da letra O. Por quê? Eu quero que a letra O seja a minha última posição. Eu quero que termine com O. Então eu coloco o meu percentual antes da letra. Executei. Tá aqui, ó. Trouxe todos que terminam com a letra O. Beleza? Beleza. Ainda mais. Eu quero filtrar somente os alunos que tenham a letra O. Independente se no começo, no meio ou no fim. Se tiver a letra O no nome, eu quero que mostre.
Então, o que eu vou fazer? Vou continuar com esse like, vou abrir aspas, vou colocar a letra O, vou fechar aspas. Vou pôr um percentual antes e um percentual depois. Então, eu estou dizendo que não importa onde está a letra O. Pode estar no início, no meio, no fim, não importa. Executei. Ele trouxe aqui, ó. Todos esses são os que têm a letra O. É muito simples e a gente usa muito nas buscas isso, tá? O que mais nós vamos ver aqui? Junto com esse like, eu posso também usar o order by. Eu quero que tudo tenha a letra O. Order by, ordenado por nome aluno. Ou seja, tudo que tem a letra O por ordem do nome do aluno. Está aqui. Ele trouxe a mesma pesquisa, porém ordenado. Certinho? Já aprendemos então o like. Agora pensa comigo. Imagine que eu quero saber todos os alunos da minha escola de acordo com a faixa etária. Eu preciso fazer algum evento somente para alunos de 10 a 14 anos. Então eu tenho que filtrar os meus alunos que tenham somente entre 10 e 14 anos. Como é que eu faço isso? Fácil. Select asterisco from alunos. Onde? Eu quero saber da idade, né? Então eu vou usar o campo idade. Onde idade, eu preciso que a idade então esteja entre 10 e 14. Então eu vou colocar onde idade between, abre aspas, 10, fecho aspas, vírgula, perdão, end, abre aspas, 14, fecho aspas. O que eu estou dizendo para o sistema? Seleciona para mim os alunos onde a idade estiver entre 10 e 14. Vamos ver se vai dar certo? Executei. Trouxe. Aqui, ó, esse aqui tem 10, esse aqui tem 12, 13, 14, 12, 14. Tá entre o meu intervalo, ok? Se eu quiser somente os alunos entre 10 e 12, vou mudar aqui, ó, entre 10 e 12, executei, tá aqui, os alunos que têm entre 10 e 12 anos. Vamos agora a uma outra situação. Eu preciso saber quantos alunos eu tenho ao todo. Select asterisco from alunos, certo? Só que eu quero contar quantos registros vai ter nessa consulta. Então, como é que eu faço? Eu vou mudar aqui, ó, em vez desse asterisco, eu vou colocar count, porque eu quero contar. Count, eu vou contar qual campo? Eu vou contar qualquer campo, porque eu quero contar linha a linha. Então, qualquer campo que eu colocar, ele vai contar. Eu quero contar, por exemplo, código aluno. Então, eu estou perguntando na minha tabela. Seleciona para mim quantas vezes aparece o código aluno, né? Quantas linhas vão aparecer para essa consulta. No caso aqui, eu vou executar 8. Eu tenho 8 alunos. Certo? Vamos ver se eu tenho 8 alunos mesmo? Vamos mudar aqui para asterisco para trazer tudo. Tenho 8 alunos. Imagina que é uma tabela que tem milhares de registros. Você não vai sair contando, você não vai ficar olhando a última chave, não. Dá um select count, ele vai contar para você quantos registros tem. Beleza? Agora vamos pensar que por sei lá qual motivo eu preciso somar todas as idades dos alunos.
Não sei para quê, mas eu vou precisar somar as idades. Como que eu faço isso? Da mesma forma que eu fiz o count. Só que em vez de count, eu vou usar sum. Sum, somar. Sum, abre parênteses. Qual é o campo que eu quero somar? Eu quero somar o campo idade. Fecho parênteses. Então, quando eu executar, ele vai somar todas as idades dos alunos. Executei, dá 121. Se eu somar a idade de todos os alunos, dá 121. Ok? Isso aqui é muito utilizado. Sum, count, enfim. Mas eu posso melhorar isso aqui. Eu posso somar todas as idades da tabela alunos, where, quando, onde, né? O campo sexo for igual, abre aspas duplas, M, fecho aspas duplas. O que eu estou dizendo? Eu quero somar as idades dos alunos somente quando for do sexo masculino. Vamos ver como é que funciona? Somei. Somando a idade de todos os meninos dá 82 anos. Se eu mudar aqui para feminino, para F, executei, 39 anos. É a soma da minha lista. Certo, gente? Eu posso também dizer, posso querer somar onde o campo nome aluno, like, abre, R, percentual, fecha. O que eu estou querendo fazer aqui? Eu quero somar as idades dos alunos somente onde o nome do aluno começar com a letra R. Ok? Vamos lá. Somei. Dá 42. Certo, gente? Vocês estão vendo que o SQL ele vai se complementando. Você vai usando sum, vai usando count, vai pondo where, vai dando like, vai colocando um order by, enfim, você vai somando, vai aumentando esse script até chegar exatamente aonde você quer. Certinho? Faltou uma vírgula aqui, ó. Tá vendo que no Workbench é bacana? Se você esquece de alguma coisa, ó, ele já mostra isso aqui, quer dizer que tem um erro. O erro aqui no caso é o quê? É a vírgula que eu esqueci de colocar, ó. Coloquei a vírgula, acabou. Beleza? Vou criar esse campo aqui então. Relembrando a aula 2. O meu código avaliação é a minha chave primária. O meu código aluno, nesse caso, é a minha chave secundária, porque ela vai fazer referência à minha tabela alunos, certo? Vamos lá, vamos criar para a gente ver o que acontece. Criei minha tabela, pronto, bonitinho. Vou dar um select nela aqui, select asterisco from avaliação. Não, desculpa, avaliações. Avaliações é o nome da tabela que eu criei. Então, executar aqui, tá vazio, beleza, não trouxe nada. Vamos inserir valores nela aqui. Vou fazer isso bem rapidinho. Pronto, gente, estou de volta. Já incluí vários registros nessa tabela avaliações. Vamos dar uma olhada nela? Select asterisco from... Opa! Select asterisco from avaliações. Eu tenho nela, eu tenho aqui diversas notas, né? Diversas avaliações. Uma das questões muito importantes de um banco de dados
é que ele seja enxuto. Eu poderia ter colocado na tabela avaliações o nome do aluno também, mas eu não quero. Vai ficar só tomando espaço, vai ficar só pesando essa informação na minha tabela, porque eu já tenho o nome do meu aluno na tabela alunos. Eu tenho que apenas criar uma relação entre o código do aluno da tabela alunos com o código aluno da tabela avaliações. Como é que a gente pode fazer isso? Olha só, isso aqui é muito bacana. Eu quero saber quais foram as notas do Maurício, do aluno Maurício. Como é que eu vou fazer? Eu venho aqui, select, asterisco, from. Eu vou ter que pegar o nome do Maurício aonde? Em que tabela eu tenho o nome Maurício? Eu tenho na tabela alunos. Então eu vou colocar aqui alunos. E a nota eu tenho aonde? Eu tenho na tabela avaliações. Então eu vou colocar aluno, vírgula, avaliações. Porque são as duas tabelas com as quais eu vou precisar trabalhar. Eu vou, para facilitar o meu trabalho, eu vou apelidar essas tabelas. Como? Alunos, eu vou chamar de A. Vou colocar aqui então a letra A. E avaliações, eu tenho que pôr um apelido diferente da alunos. Vou chamá-la de V, por exemplo. Pronto, já apelidei as minhas tabelas. Por que eu apelidei? Vamos ver agora. O que eu quero selecionar? Eu não quero selecionar tudo. Eu vou apagar aqui o asterisco. Eu quero selecionar da tabela alunos, no caso da tabela A, eu quero o quê? O campo nome do aluno. Então eu coloco aqui o nome, ó, a tabela A, ponto, nome aluno, certo? Eu quero o campo nome aluno da tabela A. A é o apelido da tabela aluno, certo? Eu quero selecionar também, vírgula, da tabela V, ponto, eu quero o campo nota, certo? Então, vou pegar nome da tabela A e nota da tabela V. Where, onde o quê? Onde o campo A, ponto, nome aluno, for igual a quê? Eu quero saber de quem? Eu quero saber do Maurício. Então, abre aspas, Maurício, fecho aspas. E qual é a minha relação entre as tabelas? O que eu tenho de igual nas duas tabelas? Não é o campo código aluno? Então, vou colocar and, no caso, e a ponto código aluno for igual a quê? Igual ao v ponto código aluno. Opa, aluno. Entenderam como é que é esse comando? Então, eu vou selecionar o campo da tabela A, nome aluno, da tabela V, nota, da tabela alunos e da tabela avaliações, A e V, onde o nome do aluno que está na tabela A vai ser igual a Maurício e o código da tabela, o código aluno da tabela A vai ser igual ao código do aluno da tabela V. Vamos ver se isso funcionou? Funcionou. Olha lá, eu trouxe, então, o Maurício, ele tirou nota 10, nota 9, nota 8. Tá. Bom, agora a gente vai aprender a última parte. Vamos aprender a deletar um registro do banco de dados, ok? Vamos lá dar uma olhada naquela tabela que nós criamos agora por último.
tabela avaliações. Aqui, a gente tem esse código sequencial. Vamos supor que eu quero apagar esse registro aqui, ó, código avaliação 4. O que eu vou fazer? Vamos dar um comando aqui, ó, delete from avaliações where, né, onde o campo código avaliação for igual, abre aspas, 4, fecha aspas, e vírgula. Então, quando eu rodar isso daqui, ele vai verificar na tabela, onde o código da avaliação for igual a 4, ele vai apagar. Vamos ver se vai mesmo? Rodei. Então, select aqui novamente. Já era. Do 3 pulou para o 5. Certo? Bem simples. Então, gente, esses são os comandos principais do SQL. Eu sei que o vídeo ficou extremamente longo, mas a gente abordou bem rapidamente, bem superficialmente, os comandos que a gente mais vai utilizar. Durante a programação, que é a partir da próxima aula, nós vamos nos aprofundar no SQL, mas usando já na prática, dentro do nosso sistema, que a gente vai começar a montar, tá bom? Para a próxima aula, então, a gente vai conhecer a interface de desenvolvimento, vamos já conhecer alguns componentes e já meter a mão na massa, belezinha? Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha, compartilha com seus amigos, conhecimento sempre é bom compartilhar, tá bom? Também aqui nos detalhes do vídeo, a gente tem algumas dicas e um pequeno resumo desse vídeo e dos comandos ensinados também. Tá bom, gente? Obrigado e até o próximo vídeo na semana que vem. Tchau, tchau.